Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. O que tem atrapalhado a sua progressão, o que tem atrapalhado a sua vida no sentido das realizações, dos sonhos e projetos que você ainda conserva na sua mente, no seu coração. O que você pode observar que tem aparecido ou permitido na sua vida que seja um obstáculo para que você não alcance os seus sonhos e projetos? Nós temos que tomar muito cuidado, porque dentro das questões humanas, das perspectivas de vida, se nós não observarmos muito bem como está sendo o nosso dia a dia, aquilo que nos prende, o mal que nos fazem, o mal que nos atinge sem vir exatamente de uma pessoa, mas de uma circunstância que muitas vezes nós mesmos a criamos por falta de sabedoria, por falta de compreensão. Como tem sido esta perspectiva entre o sonho, o projeto e a realização deles? Como nós podemos observar e avaliar a nossa vida no intuito de fazer melhor, de crescer, de compreender mais aquilo que Deus quer de nós e a direção do Espírito Santo para a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina a todas as coisas e de tal maneira que o primeiro passo do ser humano é autoconhecimento. Ele tem que se conhecer para, quando apresentar os seus sonhos, os seus projetos, ele saiba aquilo que ele mesmo está colocando como obstáculo ou que ele está permitindo que seja um obstáculo na vida dele, porque está agarrado a situações que não são tão boas, mas que são, de um certo modo, confortáveis, mesmo que elas não sejam prazerosas, mesmo que elas não sejam boas, mas são confortáveis. Quantas pessoas trabalham naquilo que não gostam, não fazem direito o seu trabalho, não fazem bem feito o seu trabalho, porque ele foi conduzido, imposto a estar ali, mas não é o que ele gostaria de fazer, não é o seu sonho, não é o seu objetivo. Por outro lado, se você tem um sonho, um objetivo de trabalho, o que você tem feito para alcançá-lo? O que você tem observado em si mesmo que você faz de melhor para poder realizar com satisfação, com alegria, aquele melhor dom que foi concedido por Deus para a tua vida? Como você desenvolve aquilo que você faz de melhor? Quando nós olhamos para a história bíblica em Israel, ali enquanto o povo de Deus estava como escravo no Egito, eles se acostumaram com aquela vida de escravidão. Eles se acostumaram com aquele jeito em que, claro que toda escravidão é ruim. A escravidão física, a escravidão pessoal, a escravidão emocional, a escravidão financeira, toda escravidão é prejudicial. Por isso que Jesus Cristo, falando a respeito da sua missão, ele fala que ele veio para libertar os cativos. E esta percepção da liberdade é repetida várias vezes em vários textos da Bíblia. Como, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação é isso que Deus quer de nós. Libertar dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, libertar de sermos ofendidos pelo julgo de outro, pela maneira que eles nos julgam. Nós não devemos pautar a nossa vida mesmo em cima disso, porque afinal de contas, somos nós que nos conhecemos, somos nós que nos compreendemos, somos nós que sabemos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas vitórias. Mas nós temos que criar facilitadores, nós temos que buscar meios de alcançar os nossos sonhos e projetos e não nos acomodarmos dentro de uma situação que nos escraviza, simplesmente por comodidade, simplesmente porque ali passa a ser uma âncora. Sabe qual é o problema da âncora? Você tem que criar raízes e não âncora. Raiz, quando você desenvolve a raiz, ela cresce,
ela se estende, ela absorve nutrientes para dar frutos. É assim que é uma árvore frutífera, que é o que nós temos que ser pelo Espírito Santo. Nós temos que nos nutrir daquilo que nos é melhor, daquilo que nos é oferecido, do solo que nos é oferecido, para que nós possamos extrair os nutrientes necessários para que tenhamos os frutos do Espírito Santo. Somos raízes em crescimento. Agora, tem pessoas que falam que são âncoras, gosta de ancoragem, gosta de ter um porto seguro. Qual é o problema da âncora? É que a âncora, ela estabiliza, ela para, mas ela não absorve nada, ela não tem nutrientes, ela não cresce. A âncora simplesmente faz o navio parar. E nós não podemos ser um navio ancorado, nós temos que ser raízes em crescimento nas mãos de Deus. E é desta maneira que Deus nos dirige em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, para que em Cristo nós sejamos mais que vencedores. Mas devemos estar atentos aos dons que nos foram concedidos, aquilo que nós fazemos de melhor e buscar aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu e nós temos prazer de fazer. Eu sempre falo que o melhor trabalho é aquele que para você não é trabalho, porque você se identifica tanto com ele, você gosta tanto dele, que para você é um prazer. Você, quando desenvolve algo que realmente gosta, passa a ser um prazer. É por isso que muitas pessoas não veem a semana passar, enquanto outras acham que a semana não passa nunca e o final de semana é rápido demais. Por que essa percepção diferenciada? Essa percepção é porque durante a semana ele está trabalhando num ofício em que lhe é negativo, ele não gosta de exercer aquela função. Então fica enterrado, não gosta, não caminha, não passa rápido. Final de semana que ele está fazendo aquilo que é do seu prazer, do seu gosto, aquilo que lhe traz alegria, passa rápido demais. Então, se você trouxer o prazer e a alegria para dentro do seu ofício, para dentro do seu trabalho, desenvolvendo e fazendo o melhor daquilo que você gosta, então também o seu trabalho vai ser uma fonte de alegria. Ele vai ser um nutriente saudável e ali você vai frutificar, florescer de uma maneira em que em outro lugar você não poderia fazer a mesma coisa. Assim era o povo de Deus como escravo no Egito. Eles se acostumaram com o Egito. Mesmo que na posição de escravos, eles ali eram maltratados, não tinham remuneração, não tinham subsistência. Muitos eram mortos ali naquele trabalho de escravidão, morriam em função dos maus tratos e do próprio trabalho. E aí Deus fala, eu vou levantar um libertador, e ele levanta Moisés. Moisés é o libertador daquele povo, do povo de Deus que estava sendo oprimido, que estava sendo escravizado, que estava numa situação extremamente adversa. E Deus capacita Moisés e Arão para libertar o seu povo do Egito. Eles são libertos. Deus opera grandes milagres, eles veem a ação de Deus a todo momento, mas quando eles saem de lá, fazem a travessia do mar e observam que o faraó e o seu exército está indo para matá-los, eles começam a pensar que talvez não tenha sido tão bom ter saído do Egito. E aí, no texto de Êxodo, capítulo 14, o versículo 11 em diante, é onde eles reclamam com Moisés, porque eles já tinham falado com Moisés que eles preferiam ficar no Egito, preferiam ser escravos, preferiam permanecer ali do que morrer no deserto. Eles usam exatamente essa expressão. Então, olha o que eles falam aqui. Êxodo 14, 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito
que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isto que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. No deserto. Observa o que eles estão falando. É melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Mas quem disse para eles que eles iriam morrer no deserto? Deus cuidou de uma tal maneira da vida deles, ali durante o período da libertação, sustentando o seu povo e enviando exortações em formas de pragas aos egípcios, mostrando que ele era soberano, que ele era cuidadoso com o seu povo, ele cuidava do povo e exortava os egípcios enviando pragas ali para todos aqueles, para o faraó que não queria libertar o seu povo, até que, enfim, na última exortação, que é a morte dos primogênitos, o povo é liberto, mas faraó depois se arrepende e manda o seu exército buscá-lo. E quando o povo vê o exército, fica temeroso, acham que vão morrer, porque se esqueceram do que Deus fez por eles, esqueceram que Deus estava ao lado deles, esqueceram da presença de Deus, da ação de Deus e o que tinha feito Deus no passado por cada um deles. Quando nós esquecemos o que Deus faz por nós no passado, é que nós começamos a ter medo de enfrentar o futuro. Nós, como filhos de Deus, com a certeza que Deus nos ama, nós temos que ter em mente o que a palavra de Deus nos diz, que o amor lança fora o medo. Quando nós compreendemos que Deus nos ama, nós não temos que nos manter com medo do futuro, com medo da insegurança, com medo das circunstâncias. É claro que nós temos que buscar fazer o melhor e colocarmos no centro da vontade de Deus, mas não devemos temer aqueles que tentam nos escravizar, aquelas circunstâncias que nos mantêm escravos. Nós temos que ter sabedoria, discernimento, consciência, discernimento para descartar aquilo que nos oprime, aquilo que é ruim, aquilo que nos escraviza e optar por fazer o bem, por andar no bem, por realizar o bem, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos alegra, daquilo que nos dirige, daquilo que nos conduz. E nós só vamos compreender isso quando nos conhecermos de fato e conhecermos a palavra de Deus e a verdade de Deus que nos traz libertação. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Observe que os israelitas, o povo de Deus, está falando aqui a respeito de que era melhor ter ficado no Egito, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo escravizados, mesmo sendo, às vezes, obrigados a trabalhar sem ter matéria-prima e ferramentas adequadas, mesmo que alguns deles estavam morrendo ali pelo trabalho forçado, pelo excesso de maus tratos, mesmo assim eles falam: era melhor permanecer lá do que morrer no deserto. Quantas pessoas estão assim, em situação de escravidão, com várias circunstâncias, com várias situações que limitam a sua vida, que limitam o seu pensamento, que limitam os seus sonhos e os seus projetos, que você não coloca em prática porque é melhor morrer na escravidão com aquela segurança mínima, é melhor ficar na escravidão do que arriscar um futuro com Deus. Isso não pode acontecer. De fato, Deus quer que nós tenhamos sabedoria, discernimento, que nós não venhamos a fazer bobagens. Nós temos que nos permitir ser guiados por Deus através do Espírito Santo, manter o foco em Jesus e conhecer a palavra de Deus
para que tenhamos o discernimento de nós mesmos, das nossas aptidões, das nossas qualidades, as nossas qualificações e também aquilo que nós gostamos de desenvolver, para que, com sabedoria, nós possamos alcançar os nossos sonhos e projetos. Deus não quer que você morra como escravo num deserto. Deus não quer que você morra como escravo também no Egito. Ele tirou do Egito e não vai deixar você morrer no deserto. Deus nos tirou do Egito, daquilo que nos oprimia, daquilo que nos escravizava, mas para que nós tenhamos liberdade, não para que nós morramos num deserto, não para que nós nos acomodemos com as situações do Egito. A acomodação também é escravidão, e eu tenho que me libertar dessas acomodações. Tenho que buscar me aperfeiçoar, fazer um curso, fazer um concurso, fazer algo que me conduza ao que eu necessito, a realização dos meus sonhos e dos meus projetos, a uma melhora de vida. Ah, mas o deserto parece pior do que o Egito. Às vezes, o futuro parece pior, mas aí nós temos que confiar em Deus e saber que estamos fazendo certo, estamos no centro da vontade de Deus. E quando você tem a certeza que é o Espírito Santo que está te conduzindo, é Deus que está te fortalecendo, você não tem que ter medo do futuro. Liberte-se da sua escravidão do passado e se permita, guiado pelo Espírito Santo, construir um futuro de paz, de alegria, de felicidade, porque é isso que Deus quer para você, para a sua família, para todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, que entregaram o seu caminho ao Senhor, confiam nele e sabem que ele fará o melhor para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que o cercam. Então, se permita ser cuidado por Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo, com foco em Jesus Cristo, permitindo também que Jesus seja o seu mediador, o mediador dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas orações e o mediador de tudo aquilo que você tem na sua mente, no seu coração, que deve ser apresentado a Deus. Deus me transforma, Deus me capacite, Deus me conduza, me fortaleça, me alimente com a seguinte declaração: sem ti nada eu posso fazer. Se Deus não estiver conosco, nós vamos ter muitas dificuldades nesta vida. Agora, como diz o apóstolo Paulo, quem falará acusação contra os filhos de Deus? Se você é filho de Deus, se você está fazendo o que é correto, não tenha medo do futuro, porque Deus está presente com você e vai cuidar de você em todo o seu trajeto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando, sobre todos aqueles que ouvem essa mensagem em qualquer momento. Que o Senhor os abençoe, os guarde, abençoe as suas famílias e que eles estejam sensíveis à tua voz. Nós te agradecemos pela sua provisão, pela sua paz. Pedimos que continue nos conduzindo e nos capacitando para que façamos o melhor em louvor do teu nome. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.